Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no... Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos ampare para que essa reunião tenha bons resultados para vocês, para mim e para os espíritos que são trazidos a reuniões como essa para serem beneficiados. É um equívoco, muitas vezes, que nós encontramos no movimento espírita, achando que os espíritos só são beneficiados em reuniões mediúnicas de desobsessão, no caso. À época de Kardec não havia reunião como essa, onde tem palestra, passe e água magnetizada. À época de Kardec havia reuniões privativas, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e havia conferências, palestras fora, e até na sociedade. E essa reunião, como está ocorrendo agora, nesse instante, é uma reunião tipicamente brasileira. E o Canuto de Abreu diz que o passe em reunião pública foi introduzido no movimento espírita pelos médicos homeopatas espíritas. Ele diz isso no livro História do Movimento Espírita e de Bezerra de Menezes. Bom, a Federação Espírita Brasileira houve por bem denominar esse tipo de reunião de assistência espiritual, que realmente o é. Nessa reunião, nós encarnados somos assistidos, porque temos uma palestra que vem nos esclarecer, nos orientar, temos a água magnetizada, temos o passe, e os espíritos também são socorridos e amparados. Então, que Jesus nos acolha e nos ajude para que essa reunião possa ter bons resultados para todos nós. Trazemos um abraço dos companheiros do Grupo Espírita Redenção, lá do Andaraí, do Rio de Janeiro, como também da equipe do programa Semeando Ideias, que é levado ao ar na Rádio Rio de Janeiro, às quartas-feiras, às 14h e reprisado às 11h. É um programa do Grupo Espírita Redenção, que é produzido por mim. Sintam-se, então, abraçados. Trazemos também um livro, Nossas Histórias, que, para quem já escutou o programa, existe uma sessão Rádio Teatro Redenção, um esquetezinho, normalmente com alguma ocorrência do movimento espírita, claro que sem indicação de nome e tudo. A gente cria um esquete que tem um final feliz sempre, Então, alguns temas nós transformamos em crônicas e estão nesse livro aqui. Então, vamos ao tema de hoje, que nós escolhemos, influência dos espíritos. Toda tradição religiosa, aliás, esqueci de cumprimentar os internautas, que é transmitido também, Um abraço afetuoso e carinhoso para todos os internautas que estão nos assistindo também. Bom, toda a tradição religiosa fala da influência dos espíritos, a influência boa, a influência má. Agora, coube ao Espiritismo, à medida em que Kardec conseguiu comprovar a existência do espírito, a individualidade do espírito após a morte do corpo físico, essa sobrevivência individualizada, do espírito, e essa influência, quer dizer, Kardec desmistificou muita coisa sobre essas influências. Nós temos boas influências e más influências, Podemos aceitar as boas, ou deveríamos, e rejeitar as más. Mas vamos ver o que Kardec diz sobre toda essa questão,
está aí o Livro dos Médiuns. Essa tradução é uma tradução nova, né, da Federação Espírita Brasileira, uma tradução que eu gosto muito, do Evandro Noleto Bezerra, porque é num português bem atual. As frases estão na ordem direta. A tradução antiga é excelente, né, do Guiom Ribeiro, mas é num português da época do Guiom Ribeiro, né? Agora, essa tradução está muito próxima a nós, as orações estão na ordem direta, é mais fácil de entendimento. No capítulo 21, item 232, eu não estou usando o PowerPoint da melhor forma possível, mas eu acho que dessa forma que eu uso, eu dou oportunidade às pessoas que frequentam as casas espíritas nas reuniões públicas de terem contato com a literatura kardeciana, que é muito importante. Não basta o estudo de apostila, é preciso nos aprofundarmos no estudo da doutrina. A base da doutrina espírita está em Kardec, e ninguém começa a construção de um edifício pelo quinto andar, ou sexto, ou segundo, ou terceiro. Nós começamos pela infraestrutura, né? Pela base, né? E a base da doutrina está na obra kardeciana. A literatura espírita é dividida em 3 momentos: a literatura básica de Allan Kardec, a literatura clássica, que é a que segue Allan Kardec, ainda num contexto experimental, Leon Denis, Gabriel Delany, uma série de outros, e a literatura subsidiária, aquela desenvolvida especialmente no Brasil, e de alguma forma, na maioria mediúnica, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira e tantos outros, né? Então, nós vamos ver aí no Livro dos Médiuns, diz Kardec: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atrairmos ou repelirmos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é simplesmente um meio de comunicação. Essas reuniões que ele está se referindo aí não é reunião mediúnica, não, é reunião em qualquer lugar, até dentro da nossa casa. Muita gente, equivocadamente, imagina que só os médiuns são acompanhados por espíritos, o que é um equívoco. Todos nós estamos sintonizados com uma série de espíritos. Aliás, São Paulo já dizia que nós trazemos conosco uma nuvem de testemunhas, né? E Kardec aí nos alertando que, no caso, né, é errado pensar que é necessário ser médio para atrair os espíritos na convivência conosco. Nós estamos constantemente em relação com outras mentes, encarnadas e desencarnadas. E a influência, quando fala influência de espíritos ou influência espiritual, a gente pode estender também a influência de encarnado para encarnado, né? Quando André Luiz falou da possibilidade de haver obsessão de encarnado sobre encarnado, o movimento espírita daquela ocasião foi contra, disse: não é possível, Kardec não disse isso. Mas aí Herculano Pires, que era um profundo conhecedor da obra de Kardec, falou: não, disse sim. Vamos lá em Obras Póstumas, sob o título Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Kardec desenvolve ali o tema justamente mostrando que o pensamento ele é material, tanto que ele é fotografável, e ele é transmitido, e nós influenciamos aqui, encarnados influenciamos encarnados, né? Podendo haver até um processo obsessivo de encarnado para encarnado. A obsessão, ou a influência espiritual, ou a influência dos espíritos, que nós vamos tratar aqui, claro que vai, no final, a gente pode dar uma tintura sobre a questão da obsessão, mas nós vamos tratar dessa influência diária que todos nós sofremos. Tanto que Kardec diz em O Evangelho
segundo o Espiritismo, reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele envida para dominar as suas más tendências. Às vezes, uns companheiros mais aflitos, né, de conquistar nosso lar, ou de conquistar a condição de espíritos puros, né, eles se afligem muito e param nesse conceito de Kardec, reconhece o bom espírito pela sua transformação moral e param. Quer dizer, então a gente se sente um pouco incomodado, porque nós ainda não conseguimos isso, estamos trabalhando. É um trabalho diário, constante, de autotransformação. Mas ele diz que reconhece o bom espírita não só por essa transformação que ele realiza e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Aí a gente se alivia um pouco, né? Ou seja, todos nós, no mundo de expiações e provas, trazemos conosco más tendências, dificuldades a serem vencidas. Não se enganem com isso. Não pensem que aqueles que desfilam aqui como expositores, né, dirigentes espíritas, né, que nós temos as nossas dificuldades. Os médiuns, né, as lideranças religiosas. Olha, o Papa vem há pouco tempo, há poucos dias, né, a dizer que ele também é um pecador. Olha, isso é um avanço extraordinário, né? Agora, nós estamos aqui para sermos bons espíritas, justamente para começarmos a lutar para nos libertar dessas más tendências que trazemos conosco ainda, né? Resultado das vidas mal vividas, né? Então, eles, no caso, os espíritos conviverão conosco, né, à medida em que o atrairmos ou à medida que os repelirmos do contato conosco. Influência boa. Eu vou apresentar uma imagenzinha que vai mostrar mais ou menos como seria uma influência boa, né? Aí está um senhor lendo numa praça, né? Lendo um livro que, por ser uma influência boa, ele está lendo um livro edificante, uma coisa importante, que não precisa necessariamente ser uma coisa religiosa, né? Mas pode ser um estudo que ele esteja fazendo importante. Ao seu lado está um espírito bom ali, ajudando ele a entender até aquela lição, ou até aprendendo também com ele, com essa lição que ele está estudando. Eles estão trocando ideias pelo pensamento. Essa é uma influência boa, porque o que atraiu esse espírito para junto desse senhor? Foi justamente a leitura que ele está fazendo de um texto que tem algum fundamento no bem, ou na ciência, ou numa proposta moral, né, benéfica. Agora nós vamos mostrar uma influência má de um espírito, né? Vamos trazer aqui uma figura que corresponde a um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né? Ali nós temos, né, um repórter que está numa mesa de bar, ele está escrevendo alguma coisa, tem uma bebida do lado, e do seu lado um espírito de más condições espirituais, influenciando. Mas por que esse espírito está junto desse repórter? Porque ele quer fazer um artigo denegrindo a imagem moral de uma mulher. E como esse espírito tem interesse nisso, ele está influenciando por atração da ideia do repórter. Ele, por afinidade, está chegando, porque é uma ideia má, né? Querer denegrir a imagem de uma mulher através da imprensa. Então, ele criou sintonia com esse espírito, que é um inimigo na situação. E esse espírito o influencia para que ele o faça. O ajuda até a criar o tema, a desenvolver o tema, né, para que possa sair bem feito e atingir o seu objetivo. Então, aí nós temos duas influências, mas essas influências são atraídas por nós. Elas não ocorrem fortuitamente, mas nós, durante um dia, estaremos em vários momentos sob boas influências e sob más influências também.
Então, num mundo de expiações e provas, e nas condições atuais de transição, né, para uma futura condição de regeneração, essa convulsão se torna muito grande. Quer dizer, a violência se torna muito grande, e aí nós somos influenciados, muitas vezes de forma negativa e ostensiva. A relação humana está dificílima, está muito difícil. Quem trabalha com o público tem que ter uma resistência moral, hoje em dia, muito grande. E também o público não está respeitando, muitas vezes, as profissões mais simples. E no Rio, a gente assiste em supermercado, em banco, né? Às vezes os funcionários seriam agredidos por uma coisa tão boba que passaria. Está todo mundo perdendo o sentido real da convivência humana, né? Na Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a gente desenvolve a inteligência na vida de relação. Quer dizer, a vida de relação é que nos ajuda no processo de autoconhecimento. Há um filósofo indiano, Judith Krishnamurti, já desencarnado há muito tempo, que ele dizia que é através da vida de relação que nós conquistamos o autoconhecimento, que a vida de relação é um retrato daquilo que nós somos, é o espelho daquilo que nós somos. Então, a vida de relação é muito importante, porque ser espírita no momento de calma, no centro, quando todo mundo está calmo agora, né? Estamos aqui sob boas influências, alguém está falando, ouve antes uma música bonita, é fácil. Agora, a nossa prova é lá fora, junto ao ambiente familiar, ambiente profissional, sociedade de uma forma geral. É lá que nós vamos crescer. Aqui nós vamos apanhar os argumentos, aqui nós vamos apanhar a estrutura moral, nós vamos apanhar os balizadores para usarmos lá fora. Nós não podemos fazer como aquela família, né? Que toda a família frequentava o centro espírita, né? Pai, mãe, as crianças, né? Aí um dia o menino disse para o pai, na reunião do Evangelho, né? Papai, vamos mudar para o centro, né? Aí ele disse, mudar para o centro? Como é que nós vamos morar no centro? Lá, porque lá o senhor trata a gente muito melhor do que aqui. Vejam bem que a estrutura doutrinária, se ficar na cabeça, de nada vale. É mais uma conquista da memória, né? Agora, essa estrutura tem que descer ao coração e precisa se tornar atitude, senão de nada adianta, né? Na Revista Espírita, uma obra importantíssima de Allan Kardec, que o movimento espírita pouco conhece, né? A Revista Espírita é a segunda obra de Allan Kardec. A primeira é o Livro dos Espíritos, 8 de abril de 1857. Logo a seguir, antes de completar um ano do Livro dos Espíritos, ele lança o primeiro número da Revista Espírita. A Revista Espírita é Kardec praticando Espiritismo. E no item 35 de O Livro dos Médiuns, ele mostra a importância do estudo da Revista Espírita para o aprendizado da doutrina. Então, vamos ver o que ele diz na Revista Espírita, de fevereiro de 1859. Os espíritos que nos cercam formam uma população essencialmente inquieta, que nos influencia, que nos impulsiona para o bem e para o mal, o que não nos tira o livre-arbítrio mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem e não vão perder tempo, onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme as nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem e segundo as nossas disposições em os escutar. Quer dizer, eles formam uma população inquieta, se relacionando constantemente conosco. E eu vou me relacionar com os espíritos conforme as minhas condições.
intelectuais e morais, conforme as minhas condições, a minha estrutura, principalmente as qualidades dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, que vão atrair para conviver comigo espíritos bons ou espíritos difíceis. E ele diz, né, que no caso, os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes, quer dizer, essa influência deles é como também aqueles conselhos que nós recebemos dos nossos semelhantes, aqui na Terra, como encarnados. Nós podemos aceitar ou não, está no nosso livre-arbítrio. O Luiz Antônio Mileco, desencarnado há já algum tempo, um grande amigo nosso lá do Rio, né? Ele dizia uma coisa importante: olha, quando o espírito disser sim, você diz não, vai de não vou. Só com o auxílio da vontade desenvolvida é que nós poderemos dizer sim ou não. Eu não acredito em força de vontade. Ah, fulano não tem força de vontade, eu não acredito nisso. Ele não tem vontade desenvolvida, é outra coisa. Porque a vontade é uma força extraordinária, é ela que movimenta o mundo. Kardec, quando fala em fé, fé é uma palavra que vem do vocábulo fides, em latim, que quer dizer fidelidade. Fidelidade a uma busca, a uma causa, né? Agora, para que nós possamos ter fides, é preciso o desenvolvimento da vontade. Kardec fala também, na aplicação de passe, na emissão de fluido, né? Tem que haver uma vontade. O fluido ele é emitido pela vontade do aplicador de passe, né? Ou do magnetizador. A vontade é muito importante. Então, é no uso da vontade que nós vamos dizer, não, não quero. O Espírito insinua, faz isso errado, eu digo, não faço. Nós temos que aprender a ter autonomia de voo, né? E não vivermos constantemente influenciados. Mas essa influência é normal, tanto que Jesus, veja, nos ensinou no Pai Nosso a pedir a Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, o que ele está dizendo no Pai Nosso é o que está dito aí, porque esse livra-nos do mal não é do mal que vem de fora, não, é do mal que nós trazemos em nós, porque é esse mal que nós trazemos em nós que atrai a tentação, tranquilamente. Por exemplo, vamos supor que se eu não tenho tendência ao furto, não há espírito que vá me fazer furtar. Ah, não tem. Se eu não tenho tendência ao roubo, ao furto ou a determinadas delinquências, não há espírito que vá me fazer. Agora, se eu trago o germe, né, de uma dessas condições, do furto, por exemplo, claro que eles vão tentar fermentar essa tendência que eu trago para que eu volte a cair sob a influência deles. Aí é que a gente tem que pedir a Deus, dai-me força para que eu não caia quando em regime de tentação, né? Porque tentados, meus amigos, não fujam não, todos nós vamos ser. É igual aquele companheiro que quer deixar de fumar e acha que vai deixar de fumar sem sofrimento. Não existe isso. No programa da semana passada, ou semana retrasada do Redenção, nós construímos um radioteatro justamente com esse tema, da questão do fumo. Olha, você, para deixar de fumar, você tem que ter consciência que você vai passar um período de sofrimento pela abstinência. Não é passe de mágica, não existe mágica no universo. Nem vai haver uma varinha de condão que vai bater na nossa cabeça. Eu fumei um dia. Já tem 30, quase 40 anos que eu não fumo. É determinação, é vontade também, né? Do que fala o Livro dos Espíritos sobre essa questão, né, da influência dos espíritos? O Livro dos Espíritos, esse aí também é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, que, como eu falei para vocês, eu gosto, é uma preferência minha, por estar num português bem atualizado, né? Na questão 961 do Livro dos Espíritos, como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quer dizer, então, Kardec quer saber dos espíritos, como é que eu vou distinguir
os pensamentos que são meus daqueles que são sugeridos, né? Intuídos pelos espíritos. Vamos ver o que os espíritos respondem. Quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. E muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se decidir pelo mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, vejam, essa questão aí, ela já teria sido respondida por tudo aquilo que nós falamos. Porque quais são os pensamentos que surgem primeiro? São os nossos, porque são os nossos pensamentos que vão atrair os espíritos. A influência dos espíritos só vai ocorrer a partir dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, o que vai surgir primeiro são os nossos pensamentos. Aí sim é que os espíritos acrescentarão a influência deles sobre os nossos pensamentos. Se são bons, nós vamos atrair espíritos bons nos influenciando para continuar, né? E se são pensamentos difíceis, complexos, vão atrair espíritos também nas mesmas condições, né, que às vezes nos tumultuarão a existência e o caminho, né? Quer dizer, mas Kardec, os espíritos dizem ali, olha, o importante não é necessariamente a gente querer estar fazendo essa distinção. O importante é nós agirmos de forma a estarmos conscientes daquilo que estamos realizando, né? Como eu disse anteriormente, não adianta ter a doutrina na cabeça se ela não se tornar atitude. Tem espíritas que se gabam, e é importante, claro, eu não sou de família espírita, mas tem muitos companheiros que são de família espírita e que têm uma boa atuação no movimento espírita, mas necessariamente a gente não adquire espiritismo por osmose familiar, não, né? Quer dizer, eu sou de família espírita, quer dizer, quem é de família espírita, raciocínio, eu sou de família espírita, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Meu pai fez a dele, minha mãe fez a dele, meus irmãos devem estar fazendo, mas eu tenho uma parte a realizar. Eu não vou ficar escorado, né, nas conquistas do meu pai e da minha mãe e esquecer de mim, como espírita que sou. E às vezes usar isso até por ser de família espírita, querer determinados privilégios no movimento espírita, né? Então ele diz que, sem saber isso sobre se a influência espiritual, se é nossa, nós agimos mais livremente. Nós precisamos aprender realmente a isso, a agir mais livremente no propósito do bem. Questão 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não os fazem de maneira ostensiva? Ah, que bom, né? Como a gente gostaria que eles até aparecessem para nós, né? E se pudessem até resolvessem algumas situações, né? Olha, o espiritismo não existe para que os espíritos resolvam as nossas situações, senão como é que nós vamos crescer? Se você não passar pelas experiências humanas necessárias ao seu crescimento, por isso você reencarnou, por isso houve uma programação para que você estivesse nessa família, nesse lugar, nesse ambiente, né? Se os espíritos fossem resolver os nossos problemas, é como o professor que resolvesse os problemas dos alunos. Como é que esses alunos iriam aprender? De forma nenhuma. Eles não vão resolver os nossos problemas, né? Então ele quer saber aqui por que eles não fazem de maneira obsessiva, por que eles não aparecem, né, dizendo quem são e o fazem ostensivamente esse amparo, né? Se contasseis com seu apoio, não agiris por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, quer dizer, o seu espírito, é necessário de experiência. É necessário que exercite as suas forças.
regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque, se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças, não obstante o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Olha, a oração é muito importante. Duas coisas importantes na nossa existência: é a oração e a prática do bem. São duas coisas que nos ajudam a ter a contribuição dos bons espíritos, né? A oração nos ajuda a nos sintonizar com o plano espiritual benfeitor. E à medida que nós vamos nos melhorando, a transformação moral, por exemplo, que o Espiritismo fala, não é a santificação, né? Não é o indivíduo tornar-se espírita e, após a leitura e o conhecimento de alguma obra e de obras espíritas, né, ele passe a ser santo, né? A transformação de que o Espiritismo fala para nós, no estágio que estamos, é nós buscarmos sermos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que somos hoje. É um processo contínuo de autotransformação. Ninguém pode dizer, eu já estou pronto. Não existe isso. E tem uma expressão no nosso meio também, né? Abrindo parênteses, médio pronto. Que médio pronto? Se Chico sempre dizia que ele estava em constante processo de automelhoria, Divaldo diz a mesma coisa, né? E tem uma coisa, na medida em que a gente vai se melhorando, à medida em que nós vamos nos melhorando, tornando-nos mais generosos, menos egoístas, menos orgulhosos, menos arrogantes, menos pretensiosos pela situação econômica, financeira que desfrutamos, o que vai acontecer? Nós vamos mudando a sintonia espiritual, nós vamos melhorando a sintonia com os espíritos e recebendo a ajuda deles. Porque eu posso ter más tendências, mas se eu estou me esforçando para me melhorar, meu protetor espiritual está ali do meu lado, me dando forças para tanto. Agora, se eu sei que trago más tendências, as reconheço, e não quero fazer nada para mudar, como é que o meu benfeitor espiritual poderá me ajudar? Com que armas ele vai, que armas ele se utilizaria para poder me ajudar, já que eu não estou me esforçando? Nós não podemos nos tornar naquilo que não estamos nos esforçando para ser. Bezerra de Menezes não tem o poder de nos transformar, né, naquilo que nós não estamos nos esforçando para ser, mas na medida em que nós estamos nesse projeto de nos tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, Ele estará junto de nós nos animando. E a gente observa, pela prática de 40 e poucos anos, né, de doutrina espírita, a gente observa que aquelas pessoas que fazem o bem pelo prazer de servir, não para ganhar um terreno em nosso lar, né, mas aquelas que já fazem o bem pelo prazer de servir, que frequentam a casa espírita por prazer. Outra coisa, não adianta estar aqui se está por imposição. A frequência da casa espírita tem que ser uma coisa prazerosa. O espírita é movido até, né, pela influência da tradição religiosa, em determinados momentos ele corta o prazer da vida. Não, nós não temos que ter prazer, temos sim. O prazer é importante. À medida em que eu tenho satisfação, prazer de estar aqui, de conviver com os companheiros da minha casa lá no Redenção, no Rio de Janeiro, e aqui, isso é muito importante para mim e para aqueles que fazem parte da casa espírita, trabalhadores, frequentadores, né, diretores. O prazer é muito importante e nós precisamos ter prazer em servir, em estar na casa espírita a serviço, né? Então, no caso dessa influência se fosse oculta, nós não progrediríamos, nós não cresceríamos. Eles fariam as coisas por nós. É como aqueles pais, né, que não educam seus filhos, né, dão tudo o que os filhos querem, né, não sabem dizer não, não sabem dar limites com amor, e mais tarde
vão reclamar da vida de Deus, né? Porque educação tem que ser com amor, tranquilamente. Mas há momentos que nós vamos dizer para a criança que quer pôr o dedo na tomada, não pode, você vai se queimar. A mesma coisa quando ela vai crescendo, há coisas que nós vamos dizer não, mas vamos explicar para ela por que não. É preciso de dar limites para que elas possam crescer, porque elas não vão depender a vida inteira de nós, né? Há um caso que eu frequentei Uberaba muitos anos, na década de 70, né? Mais ou menos. Então, certa vez, Chico chegava uma senhora, toda semana ia reclamar do marido. Ela não tinha filhos, né? Ela já era casada há algum tempo e, segundo ele contou, ela toda semana estava lá reclamando do marido. E ele: tenha calma, minha irmã. Lógico que ele não vai falar separa ou coisa. Tenha calma, minha irmã, aguenta, que não sei o quê. E toda semana. Depois da semana passou a ser um mês, mas ela todo mês estava lá, porque ela se mudou para uma outra cidade, como não podia estar toda semana, todo mês estava lá. Chico, eu não aguento, ele não quer nada, eu é que sustento a casa, eu que faço tudo, ele não quer ajudar em nada. Aí, o Chico um dia, mais tarde, com certeza com autorização de Emanuel, porque já estava na hora, né? Disse para ela: minha filha, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar. Quem você acha que deveria aturar um espírito que você, na encarnação passada, não deu educação nenhuma? Era seu filho, você deu tudo a ele, menos educação. Que mulher que você acha que deveria enfrentá-lo agora? O mal criado que você, né, criou, no final de contas, né? Você, minha filha. Quer dizer, então, vejamos esse exemplo para que nós possamos ajudar nossos filhos a crescerem com liberdade, sim, para muitas coisas que antigamente a gente nem tinha, né? Se eu entrasse numa conversa de meus pais, se eu chegasse na sala, na minha época de criança, né, quando meus pais estavam conversando com outras pessoas, às vezes era um beliscão que a gente ia no céu e voltava, né? Aqueles beliscões, né, danados. Hoje em dia não tem mais nada disso, mas nós precisamos conversar e colocar limites, né? Porque nós não vamos coordenar a vida dos nossos filhos o tempo inteiro. Em determinado instante eles vão enfrentar o mundo. Com que elementos eles vão enfrentar o mundo, né? Questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos inclinem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Nossa missão, quer dizer, dos bons espíritos, é a de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu quem as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em seu auxílio no mal quando tens a vontade de o cometer. Quer dizer, não é Deus que permite, não. Há um equívoco, às vezes, no nosso meio também, que às vezes há um homicídio, uma coisa, então, não, ele veio para matar, ele veio para... Olha, espírito nenhum reencarna para fazer o mal. A reencarnação, segundo a doutrina espírita, é um projeto de automelhoria, de transformação, de progresso para o espírito. Agora, aqui reencarnado, as tendências, né, anteriores, às vezes vão funcionar e às vezes as piores vão comandar a existência. Mas o objetivo da reencarnação é que ele se recupere, é que ele se transforme, é que ele se recupere das dificuldades do passado. Não é para que ele se mantenha nesse estado de ignorância, né? Outro dia, aí nessa questão dessas manifestações, né, eu recebi de um companheiro espírita uma série de proposições que devia ser encaminhado para chegar a determinadas autoridades. Aí vinha lá a pena de morte. Aí eu devolvi para ele, eu falei assim: eu não me sinto à vontade
de passar essa mensagem para frente, porque eu, como espírita, não concordo com a pena de morte. É bíblico. Deus não quer a morte do ímpio, mas a sua recuperação. É esse o projeto espírita, é da nossa recuperação. E não necessariamente, porque a gente sabe, mata o corpo físico, mas não mata o espírito que vai sobreviver mal e, no fundo, vai cobrar de nós, da sociedade, que não o ajudou, né, a superar aquelas dificuldades maiores para que ele pudesse crescer, pelas fragilidades que ele trazia, né? Então, eles nos inclinam ao mal, não por permissão ou não de Deus, é por atração nossa. Nós que os atraímos. E como uma questão anterior que nós já lemos, eles são inteligentíssimos, eles sabem a quem chegar quando eles querem atingir um propósito maligno. Eles sabem a quem chegar, porque eles sabem das nossas fragilidades e das nossas dificuldades. Se eles querem atingir um objetivo, eles vão procurar alguém que tem as fragilidades, né, afins com aquele objetivo que eles querem atingir. E aí eu diria que eles começam a fermentar essas fragilidades para depois lançar o projeto, né, de influência mais forte. Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que os espíritos inferiores, eles se organizam para cumprir determinado objetivo, determinada finalidade. E que nós aqui encarnados não queremos nos disciplinar, nos organizar para realizar o bem. Nós precisamos até para nos defender dessas influências que são organizadas. Como é que nós vamos defender uma casa espírita, por exemplo? Aliás, Kardec tem textos belíssimos, principalmente no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, né, que fala reuniões de sociedades, porque os bons espíritos estarão aqui não porque tem o nome de casa espírita, de centro espírita, trabalhadores de Jesus, não estarão no Redenção porque Grupo Espírita Redenção tem o registro no cartório, estarão lá, ou estarão aqui, ou estarão em qualquer casa espírita se trabalhadores, diretores e frequentadores tiverem um objetivo sério na condução da doutrina espírita, no estudo, na prática e na divulgação da doutrina espírita, porque senão são espíritos levianos que vão penetrar. Kardec chega a perguntar, considerando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele diz: se os espíritos inferiores penetrar aqui, a quem responsabilizar? Ele pergunta e ele mesmo responde: aqueles que lhe deram guarida no coração. Então, olha a responsabilidade para nós que frequentamos, que militamos no movimento espírita, que somos dirigentes, que somos trabalhadores de uma casa espírita, né? A nossa responsabilidade em procurar fazer da casa espírita um ambiente, uma atmosfera, né, fraterna, solidária. Temos problemas? Temos sim, mas podemos minimizar esses problemas. Basta que queiramos fazê-lo, né? Vamos enfrentar companheiros difíceis? Vamos sim, mas é nessa diversidade de caracteres humanos, no mundo de expiações e provas, que nós temos condições de evoluir, porque é na casa espírita, aturando as pessoas que chegam e que são impacientes, que estão inconformadas, é aprendendo a lidar com elas que nós vamos progredindo, afinal de contas. Como é que nós vamos tornar pessoas pacientes? Olha, viver com pessoas pacientes não nos torna pacientes, não. Nos ajuda até, muitas vezes, a não despertar a impaciência que nós temos. Agora, quando nós enfrentamos uma pessoa impaciente, é que é o grande treino nosso para aprendermos a ser pacientes. Vamos respirar, vamos, como o Chico dizia, coloca água na boca e só joga depois de passar a raiva, de passar a emoção mais forte. Se alguém te fere, se alguém te trata mal, calma. Se ele está fazendo isso, é porque ele está em uma situação péssima. Eu não estou dizendo para ninguém ser omisso na vida, mas nós podemos nos defender de uma forma muito mais moralizada, né? Questão 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal
limitam-se a aproveitar as circunstâncias, quer dizer, os espíritos que desejam, né? Essas influências nós temos diariamente, eu não estou falando em obsessão, como eu disse, é uma influência que diuturnamente a gente tem, de acordo com os pensamentos e os sentimentos que a gente desenvolve durante o dia, nós vamos tendo essas influências. E se eu mudo o meu estado emocional, eu mudo também a influência, né? Então ele quer saber se eles se limitam a aproveitar as circunstâncias que ocorrem, né? Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto de vossa ambição. Claro que os espíritos vão aproveitar determinada circunstância, é uma discussão acalorada dentro de casa, às vezes até desnecessária, ou no trabalho, eles vão aproveitar aquele momento para exercer sua influência, né? Mas eles também criam determinados momentos. Criam tranquilamente. Se eu, por exemplo, vamos citar, por exemplo, porque eu cito esse exemplo que é mais fácil. Se eu trago comigo a grande prova, né, de me libertar do furto, né? Então, eles podem criar uma situação, me influenciar a passar por um lugar que tem um objeto ou algo de valor para me tentar. E quando eu estiver passando, eles vão me influenciar para que eu olhe e para que eu deseje, porque eu já trago esse germe comigo, embora esteja lutando. Se a minha luta já estiver bem adiantada, claro que os benfeitores vão me socorrer e eu vou passar de passagem. Mas se eu ainda estiver fazendo aquele corpo mole, claro que eles vão criar a circunstância e vão fazer com que eu finalize o mal, né? Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, nós podemos sim, à medida em que mudamos os pensamentos, os sentimentos, que renovamos as nossas atitudes, nós mudamos também as influências, né? Claro que melhoram as influências que nós temos, né? Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, quer dizer, ele me influencia, eu resisto. Ele volta a me influenciar, eu resisto. Ele volta a me influenciar, eu resisto. Eles desistem? Vamos ver o que os espíritos dizem. O que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável. Quer dizer, eles, quando a gente começa a resistir, eles se afastam. Resiste 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas eles vão ficar na espreita. Calma, a gente conhece fulano, ele está agora no momento de empolgação, se tornou espírita, achou que já é santo, né? Então, né, ele está empolgado. Calma que daqui a pouco começa a fervilhar problema no trabalho, em casa, e derruba tudo isso. Por isso é que eu falo, aqui nós apanhamos o referencial, a nossa luta de progresso verdadeiramente espiritualizante é no ambiente profissional, em casa, né, em especial, e na sociedade de uma forma geral. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós todas as más paixões, desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Olha, a doutrina diz que uma das grandes dificuldades, 2 grandes dificuldades que nós temos de progredir, é o orgulho e o egoísmo. Olha, é aí que a gente é atacado, né? É no orgulho e no egoísmo. Então vamos medir o nosso orgulho. Dizer que nós não temos uma dose de orgulho, eu acho que é desconhecer quem realmente somos, né? Dizer que não temos uma dose de egoísmo é também desconhecer um pouco as nossas condições.
nós precisamos estar medindo a extensão desse orgulho e desse egoísmo. Eu não disse que a transformação é nós buscarmos sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Então, vamos diminuindo esse orgulho constantemente. Um dia nós vamos eliminá-lo, mas é preciso que agora nós o reconheçamos nas nossas atitudes, na nossa relação com o outro, com o superior ou com o inferior ou com o igual a nós. É preciso que a gente avalie isso e continue se melhorando. Quer dizer, orgulho e egoísmo, nós precisamos trabalhar em nós. Os espíritos que procuram induzir-vos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele faz por sua própria vontade, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo, cabe a nós repelir aqueles que tentam nos influenciar para o mal e até que tentam nos fazer mal. Cabe a nós nos libertar, repelir essa má influência. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária no arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Olha, vejam que ele fala aqui, a virtude sempre que há resistência voluntária, né, ao arrastamento das más tendências. Sempre que nós resistimos ao arrastamento, às más tendências que trazemos, nós estamos sendo virtuosos. E é isso que nos dará força para eliminarmos as más influências. Nosso tempo está terminando. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Vamos buscar nos conhecer, saber quem somos. Temos dificuldades? Temos sim, mas também já desenvolvemos uma parte boa. Nós temos que ratificar a parte boa para termos força para trabalhar a parte difícil que trazemos, né? E esse autoconhecimento nós conquistamos na vida de relação. Na questão 919A, Santo Agostinho ensina como proceder esse autoconhecimento. É à noite, avaliando as nossas atitudes do dia. Mas quem para, às vezes, nem para orar à noite, né? O Chico dizia, em termos, às vezes, de brincadeira, quem não ora ao dormir, dorme com os maus espíritos. Isso quer dizer que a pessoa que chega sob a influência do dia, né, sobre, às vezes, as dificuldades do lar, vai dormir sem fazer a higiene mental, se apartar das influências do dia, ela, se não fizer isso, ela pode continuar sobre essas influências difíceis, né? Livro dos Médiuns, obsessão, terminando, né? O que é a obsessão? Trata-se do domínio. Até agora nós não tratamos de obsessão, nós tratamos das influências que nós estamos constantemente sendo objeto no nosso dia a dia. Mas se nós não tratarmos, se nós não nos melhorarmos, pode chegar a um processo de obsessão. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Quer dizer, então o que é obsessão? A obsessão é o domínio, é a permanência de um processo, de uma influência espiritual inferior sobre nós. Mas essa influência espiritual é possível que tenha começado até aqui na Terra, com nossa permissão, ou pode ser um problema de encarnações anteriores, mas que também nós precisamos lutar. E finalmente está aí
o livro A Gênese, né, que termina dizendo: a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Quer dizer, a obsessão ou a influência espiritual negativa é em decorrência de uma dificuldade moral nossa que dá oportunidade à penetração dessa influência que nos trará dificuldade. Que Jesus, que nossos protetores nos deem forças para que nós continuemos essa batalha de nos melhorarmos. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Eu já falei do livro, não já? Ou não? Bom, esse livro, como eu falei, Nossas Histórias, são 37 crônicas, resultado dos temas desenvolvidos naquela sessão radioteatro do programa Semeando Ideias. E ajudemos a Rádio Rio de Janeiro. O programa do Redenção na Rádio de Janeiro, nós locamos o horário, né? Não só os das 2 horas da tarde, na quarta-feira, como na reprise, às 23 horas, na quarta-feira também. Mas a Rádio de Janeiro é a única emissora realmente espírita que nós temos no Estado, né? E precisamos ajudar a Rádio de Janeiro para que nós continuemos, né, divulgando essa doutrina que se consola é porque nos esclarece e orienta. Muito obrigado.